Onde Jesus estava antes da criação do mundo? Esta questão intrigante nos leva a explorar a natureza eterna de Jesus Cristo. Conforme revelado na Bíblia, Jesus não teve um início, ele sempre existiu. A Bíblia é nossa fonte confiável para entender essa verdade fundamental. Gênesis nos dá os primeiros vislumbres dessa eternidade, afirmando que Deus já estava presente antes da criação. Isso desafia as concepções convencionais de tempo e criação, indicando que Deus é eterno. A Bíblia ensina que Ele é incriado e eterno, o Criador de tudo. João 1h01 identifica Jesus como a Palavra, que estava com Deus no princípio e era Deus. Isso enfatiza sua eternidade e divindade. Através de Jesus, todas as coisas foram feitas, e Ele é a fonte da vida espiritual. A expressão o Alfa e Ômega o descreve Jesus, indicando sua autoridade desde o início até o fim. Ele é o Filho unigênito de Deus, revelando a graça e a verdade divinas. A encarnação de Jesus revelou sua glória aos homens. Embora sempre tenha sido o Filho de Deus, ele escolheu habitar entre nós, experimentando plenamente a humanidade. Sua vida e morte são testemunhos de sua graça e verdade. Portanto, essa questão nos leva a entender melhor a natureza eterna e divina de Cristo, que transcende o tempo. Ele é o Alfa e o Ômega, o Filho unigênito de Deus, cuja glória e graça são reveladas para a salvação da humanidade. As Escrituras revelam que Jesus Cristo não é apenas uma figura histórica, mas é o próprio Deus encarnado, existente desde antes da criação do mundo. Sua eternidade é evidenciada pela sua presença antes mesmo do conceito de tempo e pela sua identificação como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. A relação entre Deus Pai e Deus Filho é descrita como uma unidade na divindade, uma trindade. Jesus Cristo é retratado como o autor e consumador da fé, o princípio e o fim de todas as coisas. Sua encarnação demonstra não apenas a sua glória divina, mas também a sua humildade ao habitar entre os seres humanos. Sua vida exemplar, cheia de graça e verdade, revela a natureza de Deus ao mundo. A compreensão da eternidade de Jesus Cristo desafia as limitações humanas e nos leva a contemplar a grandeza do plano divino. Ele não apenas existiu desde o início dos tempos, mas também continuará a existir para sempre. Sua obra redentora nos convida a uma vida de fé e devoção, confiando na promessa da vida eterna por meio dele. Portanto, ao considerar a pergunta sobre onde Jesus estava antes da criação do mundo, a resposta se revela não apenas como uma questão teológica, mas como uma profunda revelação da natureza de Deus e do seu plano eterno para a humanidade. Além disso, a questão sobre a pré-existência de Jesus Cristo também tem implicações significativas para a compreensão da salvação e do propósito da encarnação. A doutrina da pré-existência de Cristo ressalta sua centralidade no plano divino desde o início dos tempos. Antes da encarnação terrena, Jesus Cristo estava em comunhão perfeita com o Pai e o Espírito Santo, participando ativamente da criação e mantendo uma relação eterna com a humanidade. Sua vinda ao mundo como Salvador foi parte desse plano divino, revelando o amor de Deus pela humanidade caída e oferecendo redenção e reconciliação. A pré-existência de Jesus Cristo não apenas enfatiza sua divindade, mas também sua participação ativa na história da humanidade desde o seu início. Ele é retratado como o Logos, a palavra de Deus que estava com Deus e era Deus, envolvido na criação e no sustento de todas as coisas. Essa compreensão da pré-existência de Jesus Cristo fortalece a fé cristã, fornecendo uma base sólida para a confiança na obra redentora de Cristo e na promessa da vida eterna. Ele não é apenas um líder religioso ou um profeta, mas o próprio Deus encarnado, cuja existência transcende os limites do tempo e do espaço. Portanto, ao refletir sobre onde Jesus estava antes da criação do mundo, os cristãos são levados a uma profunda adoração e gratidão pelo amor incompreensível de Deus manifestado em Cristo, que existia desde o princípio e continua reinando para sempre.